Meus queridos, minhas queridas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Renologia, esse canal que traz conteúdos completos para vocês de biologia, para que você se prepare melhor para o Enem, para o vestibular ou para aquela provinha marota. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso eixo temático de pandemia com um vídeo um pouquinho fora do habitual. Eu trouxe para vocês uma jogatina de Plague Inc. Não tá virando um canal de games, eu não vou mudar aqui o nick para Tiaguinho Gamers ou qualquer coisa do gênero, mas nós trazemos esse jogo, né? A gente vai jogar um pouquinho de Plague Inc. porque ele dá um panorama geral de como funciona uma pandemia. E isso para nós é bastante legal para ilustrar bem tudo aquilo que já foi falado no eixo temático. Então, antes da gente começar, antes da gente dar o play lá no PlayStation 5, aquela lembrancinha bem rápida. Se você é novo ou é nova por aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer. Agora não precisa pegar papel e caneta, não. Senta, dá uma olhadinha, escuta a narração do jogo, porque até jogando é hora de estudo. Então a gente está começando aqui a nossa jogatina do Plague Inc. E o objetivo desse jogo ele não é nada nobre, você precisa na verdade acabar, dizimar com toda a humanidade. Nós temos aqui os modos de jogo, né, as formas que nós temos aqui para jogar, tá? O jogo principal no qual você pega um agente biológico para poder fazer a contaminação. E aí a gente tem alguns cenários oficiais aqui, só para que vocês possam ver, que você cria uma fake news, que você cria negação da ciência, doença da vaca louca, tem um monte de coisas bacanas aqui. Então é um jogo que eu recomendo porque ele apresenta uma série de dinâmicas interessantes que você pode testar e brincar. Mas vamos lá para o jogo principal. Eu tenho aqui alguns agentes que eu posso utilizar, então bactéria, que é o primeiro agente, à medida que você vai conseguindo vencer os cenários, você vai liberando outros. Então a bactéria é o primeiro, quando eu venci o cenário da bactéria eu liberei o vírus, quando eu venci o cenário do vírus eu liberei o fungo, e a gente tem aqui, como a gente pode observar, outros agentes e tal, mas para a gente poder entender um pouquinho de pandemia, para a gente poder entender um pouquinho de como essas coisas funcionam, eu vou utilizar aqui o vírus, certo? Então vou aqui utilizar um vírus, vou criar o meu jogo, já tenho lá o nome, né, baseado no canal, nosso Renolovírus, e vamos ver onde isso vai dar, tá? Então esse é o cenário do jogo, que é nada mais nada menos que o mapa mundi, né? E aqui agora eu preciso então fazer com que o meu vírus se desenvolva a ponto de dizimar a humanidade. E aí tem uma coisa muito interessante na nossa jogatina, porque se eu faço um vírus ultra transmissível com sintomas muito brandos, eu não vou conseguir cumprir meu objetivo. Se eu faço meu vírus com sintomas muito pesados que levam à morte rapidamente, eu também não consigo, porque eu preciso de um tempo para ele poder se transmitir. Então a grande ideia do jogo é você equilibrar a evolução desse vírus para que você possa então ter uma taxa de transmissão com uma taxa de mortalidade que sejam equilibradas, tá? É brincar de Deus nessa história, mas ensina muito bem como funciona esses agentes biológicos na natureza. Então a gente vai selecionar um país agora para poder começar o nosso vírus. Eu vou começar no Brasil, certo? Então cliquei aqui no Brasil e vou dar o start no meu vírus. Eu geralmente aumento um pouquinho a velocidade, né, para ficar mais fácil. Então a gente tem aí o tempo inteiro, a gente vai observar algumas dicas e tudo mais, e aí ele está me falando dos pontos de DNA, que são esse númerozinho aqui no canto inferior esquerdo, que quando eu estouro essas bolinhas eu ganho esses pontos. Então vamos lá. O vírus surgiu, com uma contaminação ainda muito baixa. Então a gente consegue observar aqui nessa base aqui, né,
a contaminação dele. Eu tenho 6 contaminados, nenhum morto, uma população mundial de 7 bilhões de pessoas. Então, ele vai me mostrando aqui como funciona e também vai dizendo, dando essas dicas, né, falando inclusive dos pontos de DNA que eu uso para evoluir o meu vírus. E aí a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Então, estou deixando, vocês percebem que surgem uns pontos vermelhinhos aqui no Brasil, que significa que está espalhando. O nosso renolovírus. E ó, olha que interessante, ele começou a se espalhar, de certa forma se espalhar, começou a ter uma reprodução muito rápida, e aí ele já sofreu uma mutação, ó. Os vírus estão sujeitos a mutações, então ele já sofreu uma mutação que, sem usar meus pontos de DNA, ele desenvolveu sintomas de náuseas. Então o tempo vai passando, eu vou esperar chegar a um certo número de pontos de DNA para mostrar coisas para vocês. Ele vai dando algumas notícias do que está acontecendo no mundo. Já contaminei centenas, a gente pode observar aqui embaixo que ó, passamos de 200, estamos indo para agora 300 contaminados, certo? Na hora que chegar em 1000 eu vou fazer a alteração, eu vou gastar uns pontinhos de DNA. Sintoma de insônia modificado, ó, a transmissão vai aumentando, ele vai mutando. Passamos de 1000, vamos então dar uma olhadinha no nosso vírus, tá? Aqui eu tenho algumas informações básicas dele. Então, ele surgiu dia 19/9/2021, né? Para variar o dia que eu estou gravando este vídeo. É um vírus com nível genético simples, contaminação por dia 4, média de infecções 10, iniciou no Brasil, né? Agora, quando eu vou para o lado, o que eu vou vendo? Eu vou vendo as possibilidades de evolução dele. Eu posso evoluir a transmissão dele. Então aqui, quando eu evoluo a transmissão, eu posso utilizar animais que podem transmitir, ar e água, e posso também utilizar aqui sangue e vetores como uma zoonose. Posso evoluir os sintomas. Lembra que eu já falei que a gente já teve alguns sintomas, né? Que é o sintoma de insônia e o sintoma de náuseas, que já foram evoluídos normalmente. Mas posso fazer aqui uma doença pulmonar, uma doença neurológica, uma doença sanguínea, né? E aqui as habilidades. As habilidades são as resistências do vírus. Então eu posso trabalhar com resistência a temperaturas baixas e a temperaturas altas. Posso trabalhar também com resistência a drogas, e isso mais para frente vai ser muito útil para eu evoluir o vírus. E posso trabalhar a instabilidade viral. Instabilidade viral nada mais nada menos que a capacidade de mutações que o vírus tem. Então o que eu vou fazer? Eu vou transmitir pelo ar. Então comprar aqui uma transmissão pelo ar para aumentar a minha taxa, tá? E também vou transmitir pela água. Então estou causando aqui mais transmissão para o meu vírus. Nos sintomas, uma forma da gente transmitir ele facilmente e também evoluir rapidamente para um quadro letal é os sintomas pulmonares. Então vou vir aqui com a tosse. E vou vir aqui também com os espirros. Os espirros são bons porque ajudam a transmitir. E vou vir aqui em habilidade, já que eu estou criando uma doença respiratória, vamos dar uma resistência ao frio, que no inverno vai fazer sucesso, vai ser o hit do inverno, o renolovírus. Vamos voltar para o nosso mapa e vamos continuar acompanhando aqui. Então a gente tem aqui o crescimento. Fizemos a primeira transmissão entre países, então o vírus saiu do Brasil e foi parar na Bolívia, olha que beleza. Já estamos aí com uma boa quantidade de contaminados, mas ainda nenhum caso letal. Fomos parar nos Estados Unidos.
Tivemos um sintoma modificado e agora vamos dar uma olhadinha como que está o mundo em relação a isso. Quando eu aperto o triângulo, já que eu estou jogando no PlayStation, mas você pode jogar esse jogo no celular, tem, eu acho que também deve ter para Xbox, né? Eu sei que tem para PC, porque eu também tenho ele na Steam. A gente consegue ter aqui um pouquinho de como que está o mundo. Então, eu tenho aqui o total de pessoas no mundo, né? Quantas estão saudáveis, quantas foram contaminadas e quantas foram mortas. Aqui, quando a gente tem o desenvolvimento da cura, me mostra direitinho aqui como ela está evoluindo. E aqui eu tenho os países, né, que eu contaminei e aqueles que ainda estão livres. Então, a Argentina, Bolívia, Brasil e Estados Unidos já estão com a minha infecção. Então, vamos lá. Voltando, comecei a ter letalidade, comecei a ter casos letais, vejam só. Já estou mais infeccioso que a tuberculose. Cheguei na África. O Brasil já está tomado. Ele dá um delay às vezes dos avisos, né? Como você viu, primeira morte no Brasil agora, mas eu já estou com mais de 55 mil mortos. Mais infeccioso que o HIV. Sintoma de febre modificado. Significa que ele está transmitindo bem e está evoluindo. Mas começaram a trabalhar na cura. Ó. O Brasil começou a trabalhar na cura. Está na hora, então, de eu começar a dificultar um pouco as coisas para os cientistas. Vamos lá. Vou de novo aqui nos meus pontinhos de DNA. Vou ampliar a transmissão por ar e por água para fazer com que ele se espalhe mais, e vou trazer aqui para esse contexto o sintoma de pneumonia. Estamos nos tornando assustadores. Chegou no Oriente Médio. O Brasil fechou aeroportos. Estamos espalhando. Modificamos o sintoma de anemia. Ó, que beleza, ó. A gente fala que beleza porque é um jogo, né? Porque na vida real isso não seria nada bonito. Mas o vírus está se espalhando muito, 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 muito. Sucesso evolutivo. Só que como ele está se espalhando muito, ele está com uma excelente forma de transmissão, é bom começar também a pensar em sintomas um pouquinho mais mortais, porque agora eu preciso que ele comece a matar bem. Então, eu venho aqui, vou dar um upgradezinho ainda nessa transmissão, já dei um upgrade nos sintomas, vou fazer que o vírus resista ao calor, vou fazer que ele tenha também uma instabilidade viral para mutar. E vou dar mais resistência ao frio a ele. Ó, a cura está sendo produzida, já tem 4% da pesquisa feita, 5% agora. Mais infeccioso que a gripe comum. Matou mais que a peste negra. E daqui a pouco eu vou começar a minha luta contra a cura. Ó, os países começam a trocar informação. E aí quando eu quebro esse potinho, né, esse Erlenmeyer azul aqui, eu começo a lutar contra a cura. Então vamos lá, lutar contra essa cura. Agora a gente vem aqui nas habilidades. É a hora que eu começo a dar resistência às drogas, né? Então resistência às drogas. Um endurecimento genético, então ele não fica fácil de analisar em laboratório. Eu vou dar mais um upgrade na transmissão, vou começar a utilizar vetores, animais como vetores, certo? E vou também aumentar aqui os sintomas dele, vamos lá. A cura está 25% completa.
Eu agora preciso de pontos de DNA para poder investir mais no vírus e paralisar essa cura. Então agora vamos lá, vamos lutar mais contra essa cura. Vamos então embaralhar geneticamente, vamos dar mais endurecimento genético, vamos embaralhar geneticamente de novo, porque a ideia é fazer com que essa cura não seja desenvolvida. O vírus continua mutando, trazendo mais sintomas. Vamos lá, agora a gente continua aqui. Vamos enterrar essa cura de vez, certo? Dando aqui mais embaralhamento genético. Vamos dar mais instabilidade viral para ele. E vamos dar mais um up nesse processo de transmissão. Ó, o mundo está quase todo tomado, né? Mas ainda tem muita gente saudável. E aí a gente vai observando aqui o quê? As mutações estão sendo sofridas e tal, mas o número de contaminados ele está começando a cair, tá? E aí o que acontece? Eu não posso deixar ninguém saudável. Se eu deixar alguém saudável e o vírus parar, não ter mais ninguém contaminado, eu zero a minha pandemia. Eu acabo com ela, por mais que eu tenha dizimado aqui no caso do jogo a maior parte da população humana. Então, ó, a gente está baixando drasticamente aqui. Talvez é preciso agora aumentar um pouco mais o processo de transmissão. Vamos utilizar mais pombinhos aqui para ver se a gente consegue melhorar a situação. Mas, pelo jeito, não. Ó, zeramos a contaminação no mundo. E não conseguimos fazer com que todas as pessoas morressem, tá? Que é, na verdade, o objetivo aqui do Plague Inc. Então, por que eu trouxe esse jogo aqui para vocês? Então, o que a gente pode perceber durante essa jogatina? A necessidade das mutações do vírus para que ele possa então se adaptar e cumprir melhor os seus objetivos. Lembrando que um vírus, o objetivo dele não é dizimar a população, porque se ele dizima a população, ele perde a capacidade de se transmitir, porque ele precisa dos organismos vivos. Então, para ele matar todo mundo é simplesmente um insucesso biológico, um insucesso evolutivo. Então, para ele não é bom, tá? A ideia de um vírus na vida real, né, vamos excluir aqui a situação do jogo, é conseguir uma boa taxa de transmissão e uma taxa de letalidade baixa. Para quê? Para que ele consiga sempre ir se transmitindo sem precisar matar as pessoas, ou seja, tendo o veículo de transmissão dele, né? Que é assim que ele vai, eu vou dizer sobreviver, mesmo o vírus não sendo um ser vivo, ficando vivo, né? Como a gente já explicou aqui no canal, mas é a forma que ele tem melhor para sobreviver, né? Garantir que seja transmitido sem matar as pessoas para poder ter esse veículo de transmissão. Aqui no caso do jogo, não. A ideia é o vírus dizimar mesmo a população. Tudo bem, a gente entende, é uma obra de ficção, é um jogo, literalmente, mas é óbvio que não condiz com a realidade daquilo que a gente tem da biologia, tá? Um vírus desses, com certeza, ele se destruiria junto com toda a humanidade, que é o que ele está destruindo aqui. Mas a ideia aqui é mostrar justamente como funciona essa dinâmica global no processo de pandemia. Então a gente observou durante a jogatina a questão dos aeroportos, a questão dos portos, a gente observou o esforço global para o desenvolvimento de uma cura, né? Aqui no caso a gente fala de cura, a gente não fala de vacina,
mas a mesma coisa a gente observou durante o ano passado para o desenvolvimento de uma vacina para a Covid-19, que é a pandemia no qual nós nos encontramos, ainda nos encontramos, né, no mundo inteiro e tal. Então a gente consegue perceber muito bem como funciona uma dinâmica de pandemia. E isso para nós é muito interessante, porque a gente consegue ter então esse panorama, consegue ter essa visão global, e a gente consegue ter então um pouco de uma compreensão de uma pandemia, de como funciona uma pandemia, beleza? E essa foi então a nossa jogatina de Plague Inc. Eu espero que vocês tenham gostado. Como deu para perceber, dá para se aprender muita coisa jogando esse jogo. Ele está lá disponível para PlayStation, para Xbox eu acho que também está, não tenho certeza, mas também está para PC e para celular. Eu tenho inclusive no celular, no PC e no PlayStation. Eu gosto demais e é sempre bom jogar um pouquinho de Plague Inc. Deu para ver também que os outros modos podem aí também nos dizer muitas outras coisas, fazer aí outras críticas que são muito cabíveis em épocas como a nossa, tá? Mas vale a pena então a gente pensar agora no vírus que a gente transformou, no renolovírus que a gente utilizou no jogo para poder ilustrar um pouquinho esse cenário pandêmico, certo? Bem, eu vou ficando por aqui. Lembro a vocês para seguir sempre a gente lá no TikTok, no Instagram e também no Twitter, no @Renologia. Deixo o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima!